Paz Deus, irmãos. Deus abençoe. Mais uma vez aqui o irmão Silvio. Vou fazer um vídeo para conversarmos um pouco e quero fazer algumas perguntas e também trazer alguns fatos, uns relatos acontecidos. Eu não estou falando o nome de ninguém. Provavelmente quem conviveu deve talvez se lembrar ou achar que eu estou falando do A ou do B. Mas eu quero fazer uma pergunta. Eu sei que tem muitas pessoas que crê fielmente no que eu vou falar e acha que isso aí tudo é verdade mesmo. Mas a pergunta é: você acredita que tudo quanto os irmãos fala no púlpito dizendo que foi Deus que mandou? Porque você tem que separar o falso profeta do homem de Deus. O falso profeta é aquele que chega querendo ganhar nome. Ele chega querendo ganhar nome, então a pregação dele é para o povão, é para agradar o povo. Ele vem prometendo o céu e a terra, ele vem prometendo tudo, dizendo que foi Deus que mandou ele prometer. Mas esse daí eu não acredito, é um baita do mentiroso. Eu acredito em alguns servos de Deus que eu conheço, que ele pega um texto da escritura e ele lê e ali ele vai esclarecer, mesmo sem ele ter teologia, mas pega alguns dados, alguns estudos em YouTube, alguns livros, algum dicionário. Então ele vai pregar em cima do texto e do conhecimento que ele tem ali paralelo àquele texto. Então ele vai esclarecer o que dali significa. Beleza. Isso daí chama-se guia de Deus. É você não fugir naquilo que o Espírito Santo inspirou para ser escrito como palavra de Deus. Eu concordo. Agora, aquele que chega, lê um texto e aí caiu, Deus manda te dizer isso, Deus recebe isso, Deus vai fazer isso. A maioria é só furada. Não tem nada de Deus. Eu digo porque eu sei. E a pergunta: vocês acham que todo irmão que é levantado para o ministério foi mostrado por Deus? Vocês acham que foi Deus que preparou? Vocês acham que de fato tudo é na guia de Deus? Eu não acredito. Eu não acredito por alguns fatos ocorridos. E os irmãos sabem que na igreja tem muito pessoas que são colocadas por interesse. Tem muitas pessoas que é colocada porque é amigo do fulano, ou então ela é rica, ou então ela é conhecida na cidade, bem conhecida, então vai gerar algum lucro para a igreja. E para mim não esquecer, sobre coleta, os diáconos sabem disso, que eles são incentivados a falar das coletas. É dever do diácono, todo culto falar de coleta. E o que é ensinado? Que o diácono conte uma, duas, três obras de milagre em coleta, para que a irmandade se sinta no dever de contribuir, porque ela contribuindo, essas obras também podem acontecer na vida delas. Eu não acho correto. A pessoa vai lá para convencer, conta uma obra sobre coleta. Eu acho que deveria ser esclarecida as necessidades, nós temos necessidade disso, daquilo, outro, os irmãos devem contribuir, porque é um dever de nós como uma família, de contribuir nas necessidades que temos. Porque isso está baseado na escritura e que os antigos também faziam isso. Eles faziam coleta, arrecadação e para o bem de todos e também ajudar os que passavam dificuldade em outras regiões, em outras cidades, como Paulo mesmo recebeu muita ajuda de irmãos de outras cidades para continuar no seu ministério. Aí o que foi que me aconteceu sobre
nepotismo ou então interesse. Para começar, se for para levantar um cooperador numa cidade, cooperador oficial, ninguém fica sabendo. Ali não é ninguém para saber. Não é consultada a Irmandade se aquele irmão tem de fato o que é necessário para um cooperador. Não, a Irmandade não pode participar de nada. A Irmandade tem que apenas só receber. Sendo que em algum outro lugar, primeiro é feito um apanhado que de fato que é que a Irmandade acha do fulano e do belitano para ser apresentado para atender. Como é que você vai colocar uma pessoa na frente, sendo que a Irmandade não tem conhecimento se de fato ele tem o necessário para dar aquele atendimento? Então, ninguém sabe. Se for apresentado também um cooperador de jovens, do mesmo jeito. Ali ninguém da cidade fica sabendo. E um ancião, o diácono, isso pior. Ninguém fica sabendo. Se for apresentado um cooperador do ofício ministerial e ali tiver um ancião e um diácono, ele fica sabendo, né? Ou então se for apresentar um cooperador de jovem, o ancião e o diácono fica sabendo. Mas tirante daí, ninguém mais fica sabendo. E o que foi que me ocorreu? A gente tinha necessidade de um diácono. Para se colocar um diácono, eu acho que primeiro tem que saber que se essa pessoa ele tem as características de um diácono. Se ele é piedoso, se ele gosta de ajudar, se ele já ajudou alguém, se a Irmandade tem comunhão com ele, se ele é uma pessoa que gosta de estar mexendo com pessoa, gosta de conviver com pessoa. Tem que ser uma pessoa que não seja ganancioso, tem que ser uma pessoa do coração aberto. Mas o que foi me apresentado foi uma pessoa que não tem nada a ver. O que ele tem a ver é que no fato para a igreja poderia dar algum resultado, porque ele era rico. E por ele ser rico, de fato, para a igreja era vantagem. Mas e para a Irmandade, não. Eu acho que um diácono ele é levantado para atender a Irmandade. Não é para atender os anseios da igreja. É para atender a Irmandade. Então o irmão vê, irmão, tem fulano de tal, o que é que você acha? Eu digo, irmão, eu mesmo particularmente, eu não vejo, porque olhando para a pessoa, eu nunca vi ele ajudando ninguém, eu nunca vi ele é uma pessoa muito por fora, ele é uma pessoa, eu acho que ele não tem as características. E aí veio outro caso, irmão, tem uma irmã que é para ser apresentada para a obra da piedade, que é que o irmão acha. E essa pessoa, no meio da Irmandade mesmo, ela não era assim considerado uma pessoa que poderia ocupar o cargo da obra da piedade, porque para ocupar o cargo da obra da piedade também tem que ter as mesmas características de um diácono. Então era pessoa que não tinha nada a ver. E ela foi levado o nome para ser apresentada porque ela era parente de uma pessoa que era forte dentro do ministério. Então tem esse tipo de coisa que eu não concordo. E na igreja acontece muito. E os irmãos deveriam mudar, parar de olhar muito para o lado material e olhar para a necessidade de fato do povo. Que quem sustenta a igreja, quem é a igreja, quem mantém as coisas funcionando, é a Irmandade. Então tudo deve ser voltado para a Irmandade e não voltado para pessoas. Então eu acho que de fato isso daí deve mudar na igreja. Outro caso. Esse caso é diferente, mas também vai no mesmo sentido de pessoas apresentadas por interesse. Essa pessoa no estado, eu não vou falar o nome e nem o estado, ele é muito forte. Para começar, ele é o mais antigo.
de fato, como pessoa, é uma ótima pessoa. Ele não é de perseguir ninguém, ele não é de castigar ninguém, ele é uma pessoa do bem. Mas tem uma fraqueza muito grande, e essa fraqueza levou ele ter alguns problemas sérios. Um dos problemas que todo mundo conhece é bebedeira, cachaçada, bebe muito. E isso não é tão pesado. Mas o mais pesado que um cooperador me contou lá da cidade, que essa pessoa ligou para outra pessoa de outro estado para ele ir para a cidade dele e que desse uma certa quantia de dinheiro que ele iria levantar ele para certo ministério. E outro caso foi um caso de infidelidade com a mesma pessoa, ele estava no meio, que uma pessoa de um cargo também elevado praticou um adultério. E esse adultério era ali em meio à família, ali muito próximo. E esse que eu falei mais atrás sabia do caso, e essa pessoa continuou como o cargo que ele tinha atendendo. E aí quando explodiu, chegou à conclusão que ele sabia também, então ele de fato perdeu o seu cargo, o seu posto mais alto. E aí ficou muito tempo. Então ele foi chorar no pé dos irmãos e pedir misericórdia, até que deixaram ele atendendo uma igrejinha. E aí depois ele foi, se levantou, mas hoje eu já ouvi falar que ele é ancião, mas como um cooperador, só atende numa comum, só atende numa congregaçãozinha ali, porque os atos praticados que na vida dele são atos que para o ministério não está bem, e eu creio que de fato isso não é honesto. Então tem muitas essas coisas acontecem muito, e eu creio que muitas pessoas não devem viver enganado. O que nós devemos acreditar e respeitar com com muito amor, com muito carinho, é a Bíblia Sagrada. E não confiar em pessoas, achar que o fulano é santo mais do que todo mundo. Não é não. Todos nós somos pecadores, todos nós erramos, todos nós fraquejamos, todos nós caímos. Não está escrito que o justo, ele cai 7 vezes, mas 7 vezes se levantará, porque Deus dá forças. Nós sabemos que os homens, eles são fracos, eles são mentirosos, eles não são dignos, porque o próprio Deus falou, olhou desde o céu à terra à procura de um que buscasse ele, de um que de fato fosse justo. Ele não achou um sequer. E foi preciso ele mandar o seu filho. E o Filho de Deus é o modelo. E está escrito que nós não devemos fazer da carne ou do nosso braço, né, a nossa sustentação. Nós não devemos acreditar que a nossa igreja é a única. Não.
A única que salva é a graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, não vem das obras para ninguém se gloriar. Então é um presente dado por Deus através do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, esse negócio de você ficar cego, não, aqui tudo é guiado por Deus, aqui é a revelação de Deus, aqui é a única obra de Deus na terra. Para com isso, isso daí é uma história. A igreja, as igrejas que são protestantes, elas começaram não tem 2000 anos. E antes disso, Deus já vinha salvando. O Senhor já vinha operando. O protestantismo foi uma boa para divulgar o conhecimento da Escritura, das Escrituras Sagradas, para salvar muita gente. E não é só de uma igreja, não é só de um país, é de todo mundo. O próprio Jesus Cristo falou: ide anunciar o evangelho a toda criatura. Vocês vão começar aqui em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Não é só uma instituição que tem a salvação está no Senhor Jesus. E nós devemos ouvir o que Jesus falou, para nós não ser enganados, porque tem muita pessoa que engana em nome de Deus, falando que é Deus e não é Deus. O que nós devemos acreditar é o que está na Bíblia. Eu conheço um cooperador que ele pega a Bíblia e lê aquele texto, então ele vai explicar o que ele entende daquele texto. Tem algumas coisas que ele não entende, porque ele não tem curso teológico, mas ele vai esclarecer do jeito que ele entende. Olha, mas esse texto aqui eu entendo que é assim, assim, assado. Tudo bem, tá certo. Se houver algum equívoco, mas a gente sabe que ele não tem teologia, ele não é preciso nas suas colocações. Mas aqueles que falam que não, Deus foi quem mandou, receba aqui, pega, foi Deus que te mandou, isso daí não devemos acreditar, porque a maioria não é verdade.